Olá, iniciamos o mês de novembro apresentando para vocês o resumo do Diário Oficial da União e do Distrito Federal dessa semana. A semana iniciou, portanto, na terça-feira, já que na segunda-feira o Diário Oficial da União não foi publicado porque foi o Dia do Servidor Público. Na terça-feira, então, no dia 29 de outubro, nós tivemos como destaque que o Ministério da Educação definiu critérios para o repasse de recursos para o Programa de Inovação Educação Conectada. Isso. A ideia aqui é o repasse de recursos em novas modalidades, com critérios adequados para a inserção de professores e alunos no mundo digital. É importante essas inovações porque não podemos mais prescindir do uso da informática, da comunicação na internet e, além disso, também é uma oportunidade do aluno se profissionalizar e ter melhor conhecimento. E do país sair da vergonhosa colocação de ser o segundo país em acesso à pornografia na rede mundial de computadores. Além disso, outro destaque foi o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6012 pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse julgamento foi definida, então, a questão do teto remuneratório dos servidores policiais da academia. São servidores, portanto, que são professores, policiais professores, e havia uma divergência de opiniões em relação a qual seria o teto remuneratório. E aí, então, o STF definiu que é o mesmo teto remuneratório da carreira de policial. Isso, portanto, as vantagens que o policial que vai para a academia recebia ficam contidas no teto. Não podem ultrapassar o teto da carreira policial. E na quarta-feira nós tivemos uma série de novidades. Temos por destaque, então, a questão que o governo federal autorizou a licitação para a cessão de áreas localizada na região do Porto Organizado de Mucuripe, no Ceará. Porque o cessionário do Porto, ele pode fazer cessão de várias áreas dentro do Porto e, com isso, dinamizar a própria execução dos serviços da área portuária. Essa autorização repercute diretamente na qualidade daqueles que frequentam o porto e que utilizam os serviços portuários. Além disso, o Ministério da Ciência divulgou uma portaria onde ele coloca que vai apoiar as entidades que fazem a captação como gestoras de fundos patrimoniais de recursos para o Ministério. Por meio dessa portaria, o Ministério vai definir ainda a questão dos programas que são prioritários nessa questão de ciência, tecnologia e inovação, para auxiliar, então, essa captação de recursos de organismos internacionais e de outros parceiros para propiciar, então, um melhor desenvolvimento da nossa área de ciência e tecnologia. E na quinta-feira, o governo federal autorizou a Ferrovia Transnordestina a emitir debêntures incentivadas. Veja só, é importante a gente perceber o esforço que está fazendo o governo federal, sempre sem conotação política, mas o esforço que o governo federal está fazendo no momento de crise fiscal que o país atravessa para permitir que o particular possa investir em serviços. A Transnordestina ela é uma sucessora da rede ferroviária federal e realmente utilizou a malha ferroviária da rede ferroviária federal com bitola métrica, ou seja, com muito mais modernidade. E a emissão de debêntures vai receber recursos, vai obter recursos para a modernização dos serviços, e inclusive pagamento de dívidas. Muito bem. Essa semana também o STF julgou outra ação direta de inconstitucionalidade, a 5895, que tratou sobre um artigo da Constituição de Roraima. E o STF entendeu pela inconstitucionalidade desse artigo, porque ele entende que a quem cabe legislar sobre crime de responsabilidade é a União. Então, o artigo da Constituição Federal, artigo 22, inciso 1º, ele trata, e o artigo 85 também na Constituição Federal, tratam sobre a questão de quem que é essa competência. Então, entenderam que um artigo da Constituição de Roraima, ele afrontava, então, a competência da União Federal. Isso abrange a súmula vinculante número 46 e nós gravamos um vídeo para você exclusivamente sobre os limites constitucionais para edição de leis sobre crime de responsabilidade de governador. Na quinta-feira também, o governo, por meio do Ministério da Economia, disciplinou a questão do registro de empregados e anotações na CTPS
em meio eletrônico. Então, mais um avanço aí na ideia da gente partir para a questão eletrônica do digital, deixar de usar o papel. O Ministério, então, definiu como vai ser feito esse registro dos empregados e anotações na carteira de trabalho agora digital. Isso. A utilização do e-social afeta diretamente toda a sociedade. Veja, hoje para você ser um empregador doméstico, para você ter uma empregada doméstica em casa, a patroa tem que se modernizar, vai ter que utilizar o e-social. E agora a novidade está na anotação dos registros via e-social. É uma modernização muito grande. Eu costumo lembrar que o e-social fez com que todos percebessem o peso da burocracia do Estado nas relações privadas. Agora é dentro de casa que a gente sente essa diferença. Agora, com a modernidade, efetivamente vai ficar mais simples a atuação, inclusive, das empregadoras e dos empregadores domésticos. Outro destaque da quinta-feira, no Diário Oficial do Distrito Federal, foi a regulamentação da questão da licença-prêmio dos servidores do Distrito Federal. Por meio do Decreto 40.208, de 30 de outubro de 2019, o Distrito Federal estabeleceu que após 5 anos ininterruptos, o servidor faz jus, então, a 3 meses de licença-prêmio. Essa licença é sem prejuízo de sua remuneração, inclusive por eventual gratificação ou função comissionada. E no mesmo Diário Oficial do Distrito Federal, o Distrito Federal está entre os que saíram na frente regulamentando o pregão eletrônico. E ele fez, o Distrito Federal, por meio do Decreto 40.205, definiu de uma forma muito simples. Aplica-se aqui o Decreto Federal sobre pregão eletrônico. Para você que está nos estados e municípios, nós gravamos um vídeo, inclusive explicando a diferença do Decreto 40.205 do Distrito Federal para o Decreto 33.326, no dia anterior, 29 de outubro, do estado do Ceará. Nós mostramos a diferença da regulamentação e o que você pode fazer no estado e município quando for regulamentar o uso do pregão eletrônico. É inevitável, nós vamos todos passar a utilizar o pregão eletrônico. Muito bem. E na sexta-feira, um dos destaques foi a portaria 477 do Ministério da Justiça e Segurança, que definiu regras para a concessão de financiamento para ações de capacitação e trabalho para presos. E aí, o professor Jacobi gravou um vídeo explicativo sobre a questão. Isso. Lembrando que o Ministério da Justiça colocou à disposição de imediato 20 milhões de reais para os estados que produzirem, que apresentarem projetos, oferecendo oficinas aos seus presos. E nós apresentamos no nosso vídeo algumas ideias sobre esse assunto para você. Lembre-se que o prazo encerra dia 18 de novembro. E também na sexta-feira, o Ministério da Infraestrutura, por meio da portaria 565, alterou as normas sobre requisitos para ocupação de cargos no DENIT. É importante lembrar que os cargos de confiança são demissíveis ad nutum e a autoridade pode nomear quem quiser. Ocorre que o esforço da profissionalização tem feito vários órgãos a estabelecer requisitos para essas questões. E nós não podemos esquecer que, mesmo atendendo os requisitos, mesmo sendo nomeado, a pessoa continua demissível ad nutum, ou seja, por qualquer motivo, se o titular perder a confiança, ele perde a função. Esse avanço que houve aqui em Brasília é sentido de perto. É muito comum autoridades agora, ao invés de nomearem parentes e amigos, eles nomearem pessoas que não conhecem para ocupar uma função de confiança, com base no currículo. E numa entrevista, naturalmente, né? Para que possa avaliar o perfil da formação humana e social para o novo ocupante da função. Isso, em alguns estados, então, existe até a ideia do processo seletivo. Né? Isso. Triagem de currículos. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia foi o primeiro Tribunal de Contas do Brasil, salvo engano, a estabelecer critérios objetivos para a seleção do profissional. Mas ele continua sendo demissível ad nutum. E é necessário que assim seja, porque a organização hierárquica depende da compatibilidade de comportamentos entre o nomeante e nomeado. E se você quiser saber mais sobre o decreto do pregão eletrônico 10.024, que vem aí trazendo então uma série de mudanças, já está sendo regulamentado por alguns estados, não deixe de conferir na segunda edição
do nosso curso, e nós vamos deixar as informações aqui no link disponível para você se inscrever, aí em Brasília, no final do mês de novembro. 28 e 29 de novembro. 28 e 29.